Por que a seleção da Alemanha piorou tanto em relação aos últimos anos? Eu não sei que data você está vendo esse vídeo, não sei se você está vendo esse vídeo na segunda, na terça, no domingo, mas saiba que no dia 9/9, a Alemanha tomou 4-1 do Japão no amistoso. Beleza? Tô até deixando aqui para não achar que é brincadeira, para não achar que é fantasia, para não achar que é um placar alterado da Copa do Mundo. Não. A Alemanha tomou 4-1 do Japão. E a gente precisa tratar isso aqui com seriedade, tentar descobrir o que está acontecendo. Por quê? Porque é uma gigante do futebol mundial. Não é normal isso estar acontecendo, beleza? E isso levanta uma dúvida na cabeça não só dos torcedores alemães, mas dos torcedores do mundo inteiro, querendo descobrir por que uma gigante está em tão declínio, se vai voltar a ser o que era antes, se isso é uma crise passageira, se isso já dura muito tempo. A gente precisa tirar essas dúvidas aqui nesse vídeo. A atuação da Alemanha contra o Japão nesse 4-1 é só a ponta do iceberg do que está acontecendo. E a gente vai ver no decorrer desse vídeo que é muita coisa, beleza? Que explicam essa falta de padrão de jogo, essas atuações preocupantes, beleza? Que fazem a Alemanha tomar vexame atrás de vexame. Se você olhar na TV hoje, a Alemanha jogando, parece que qualquer um consegue ganhar, beleza? Então são atuações realmente preocupantes. E essas atuações não são de hoje, isso é óbvio. Por quê? Porque em 2020 houve uma troca de comando, um comando que já durava muito tempo, né, com o Joachim Löw, que estava à frente do cargo da Alemanha desde a saída do Klinsmann em 2006. Então ele estava como técnico da Alemanha desde 2007 e assumiu até 2020, ali na derrota para a Inglaterra na Euro. Depois disso, a Alemanha resolveu trazer o grande técnico daquele momento, que era o Hans-Dieter Flick. O Hans-Dieter Flick, técnico do Bayern de Munique, que levou aquele sextete, né, repetindo o feito do Barcelona do Guardiola, que amassou o Barcelona por 8-2, que ganhou a final do PSG do Neymar. Enfim, aquele super Bayern de Munique, o Hans Flick assumiu a seleção da Alemanha. E ele nunca conseguiu um padrão de jogo. Mas enfim, o que está acontecendo? Se a gente voltar até a Copa de 2014, óbvio, muita gente vai ficar brincando que é por causa que a Alemanha está pagando penitência por causa do 7-1. Então, depois do 7-1, tudo o que aconteceu foi a Alemanha estar pagando seus pecados, né? O torcedor vai brincar com essa justificativa. Mas a gente precisa entender que o que acontece com a Alemanha, a gente pode comparar com paralelo à seleção espanhola. Por quê? Porque aquela seleção espanhola que começou ali em 2006, 2007, que foi moldada pelo Luiz Aragonês, e depois que o Guardiola foi para o Barcelona, transformou de vez e a seleção espanhola deu continuidade ali com o Vicente Del Bosque, aquela super geração chegou no seu limite em 2014. Já tinha atingido um certo limite antes da Copa das Confederações, quando perdeu para o Brasil, mas era jogo de camisa grande, então a seleção brasileira conseguiu passar por cima. Mas atingiu seu pico máximo ali em 2014 e não conseguiu mais repetir as suas atuações. A mesma coisa acontece com a Alemanha. Aquele super time que começou ali por volta da Euro de 2008, que tinha perdido para a Espanha, deu continuidade na Copa de 2010, que teve a ascensão de grandes nomes como Thomas Müller, Mesut Özil, Manuel Neuer chegando no gol. Ele atinge o seu ápice, né, patamar futebolístico, físico também em 2014. Mas aquele time ali naquela Copa, muita gente se esquece que ele passou perigo também, né? Ele quase não passou da Argélia, mas se tratando como um time, encantou. Um futebol legal, pra frente, toque de bola, conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Bacana. Só que a base desse time foi envelhecendo conforme o tempo. E não só isso, alguns jogadores acabaram saindo também. Né? Como o Klose, que se aposentou, um excelente centroavante, maior artilheiro da história da Copa do Mundo, passou o Ronaldo aquele ano. E a saída do Toni Kroos. O Toni Kroos ele saiu porque quis. Ele ainda tinha lenha para queimar, digamos assim. O que aconteceu depois? Aquela mesma base foi se sustentando. Então você tinha Manuel Neuer, você ainda tinha o Philipp Lahm também tinha se aposentado, mas você tinha Manuel Neuer, você tinha Mats Hummels, você tinha Jerome Boateng, você tinha Thomas Müller, Marco Reus, que jogava uma vez ou outra, mas também era a peça fundamental daquele time, enfim. Você tinha uma base sendo sustentada. Ficou para a Euro de 2016, perdeu para a semifinal para a França.
beleza? A gente não pode considerar uma catástrofe perder uma semifinal para a França, principalmente que a França jogava em casa e a Alemanha ela mantinha ainda o seu ritmo ali da Copa do Mundo. Enfim, perdeu para a semifinal. A tragédia ela vem de fato em 2018, quando a Alemanha faz uma péssima primeira fase de Copa do Mundo, beleza? E o que acontece? Ela é eliminada da primeira fase. Aquelas atuações ali realmente preocuparam, principalmente no jogo contra a Coreia e no jogo contra o México. Porque você tinha um time que não tinha um padrão, a Alemanha repetia o seu modelo de jogo exatamente de 2014, só que o tempo foi avançando. E o tempo foi avançando do seguinte: quando o Guardiola chega no Bayern de Munique, ele remodela o modelo do time. E por que eu estou falando do Bayern de Munique? Porque sempre o Bayern de Munique foi a base da seleção alemã, beleza? Quando o Guardiola chega lá, ele remodela para o modelo tic-tac, ele remodela para o modelo de posse de bola, enfim, que isso se reflete na seleção alemã. Então a seleção alemã passa a ter um sistema ali de posse de bola. Ele passa a ter 70, 65, 70, 80, 90% de posse de bola em algum dos casos. Então a Alemanha se torna protagonista do jogo, beleza? Só que a posse de bola da seleção alemã é lenta. E é lenta desde aquela época até hoje. E conforme os anos foi passando, você já viu diversos times emplacando os seus modelos de intensidade e marcação-pressão. Então você consegue marcar um time de tic-tac hoje em dia com muita marcação sob pressão e intensidade. Então os times foram aprendendo a jogar isso, e como você tem diversos jogadores de times grandes espalhados por diversas seleções do mundo, você consegue replicar esse modelo de marcação nas próprias seleções. Então o que acontece? Um adversário não precisa ser muito técnico para ganhar da seleção alemã. Se você tem um modelo de posse de bola lenta, você consegue com muita intensidade marcar o seu adversário. Você consegue roubar e você consegue estar mais próximo do gol. E é isso que está acontecendo. A Alemanha, com um toque de bola muito lento desde aquela época, não está se atualizando, não está avançando. E com isso os adversários estão percebendo. E aí você tem essa transição de geração para uma geração mais nova, beleza? Você já tem a mudança de estilo de jogo, que ainda não aconteceu, mas que prejudica muito, porque é um modelo muito lento. E também tem um terceiro fator, que é o time está acostumado a jogar com centroavante. De novo, eu vou usar o exemplo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, depois da saída do Lewandowski, começou a bater cabeça. Começou a improvisar o Sadio Mané, horas o Sané, horas o Gnabry, para tentar arrumar aquela posição ali. Tanto que na temporada passada teve que colocar o Choupo-Moting para virar o 9 do time. Como sempre eu digo, o Bayern de Munique é a base da seleção alemã. O que acontece com a seleção alemã? Você não tem Mário Gomes, você não tem Klose, você não tem Gerd Müller lá dos anos 70, 80. Você vai ter que buscar um centroavante. E quem é o centroavante que poderia ter sido? Timo Werner. Mas o Timo Werner na seleção alemã não consegue corresponder. E aí o que acontece? Você tem que improvisar jogadores, como por exemplo o Kai Havertz. Só que o Kai Havertz não é centroavante. E você tem que mudar o sistema de jogo, você tem que readaptar, você tem que fazer os seus companheiros se conhecerem ali. Então você vê que tem o modelo de jogo desatualizado, você tem uma transição de uma geração vitoriosa para uma atual que não consegue repetir as mesmas atuações. E você tem um modelo completamente viciado, que era jogar com centroavante e não consegue replicar agora. Então a Alemanha está passando por esses três momentos em um só. Que isso replica na sua falta de identidade. Então você, por mais que tenha os jogadores, olha que curioso, você tem vários jogadores do mesmo time, mas que não conseguem se achar em campo. Então, é muito interessante a gente olhar isso, ao invés de só simplesmente ficar falando que é problema X, Y, Z, extra-campo, mas não, se a gente for comparar, é realmente a Alemanha está sofrendo um problema de transição de equipe, está sofrendo um problema de readaptação do seu estilo de jogo, que ainda está ultrapassado, aquele modelo de jogo de 2014 não funciona mais, e você está acostumado a jogar com centroavante, sendo que não tem. Vamos ver quem vai ser o próximo técnico. Bom, a Alemanha é uma gigante, a gente sempre tem que respeitar, mas está em mau momento. Gostaria de saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários.
Deixa o like no vídeo se você gosta. O que você acha? A seleção alemã vai voltar ou não? Qual que é a sua opinião? Se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!